Marco Aurélio desapareceu, sim. Meu pai sempre falou, tem 50% de chance dele estar aqui, então eu vou lutar por esse 50% dele estar vivo. Foi a maior busca já feita no Brasil por alguém. Aí o Marco falou assim, o que vocês acham de descer na frente? Eu falei assim, não acho certo isso, né? O Juan falou assim, quem tem que achar aqui sou eu, não é você. O Juan era um chefe escoteiro diferente dos outros chefes escoteiros. Muita gente achava o Juan de culpado, acreditava que tinha ocorrido algum crime, chegaram a dizer que ele era pedófilo. Na época eu fui torturado pela Polícia Civil. Disseram pra mim, eu quero que você fala aonde tá o corpo do Marco. Eu falei, eu não sei. Aí tomei choque nas partes íntimas, no dedo. Eu moro aqui há 54, 55 anos. Eu continuo aqui porque, quem sabe, um dia a campanha toca. Eu vou atender e é Marco Aurélio. A Neuma foi a mulher mais extraordinária que eu conheci na minha vida. A companheira exemplar. 51 anos vivemos juntos. Eu me apaixonei pela Neuma, sabe, assim, à primeira vista. Ela não me dava bola. Dona Neuma, vamos descer pela escada hoje, quando terminava o curso? Não, eu vou de elevador. No outro dia, vamos descer de elevador? Não, eu vou pela escada. Quando eu falei, vamos casar? Ela falou, não. Por quê? Porque provavelmente eu não vou poder ter filhos no futuro. Eu falei, Neuma, se a gente não puder ter filhos, nós adotamos. Pai e mãe é quem cuida das crianças. Eu sou a irmã mais velha de 5 irmãos. Eu sou a Adriana e depois de mim vem o Fábio. Depois meus irmãos gêmeos, Marco Antônio e Marco Aurélio. E depois vem a Patrícia. Até a hora ali também do parto, os médicos achavam que era eram gêmeos. Eu nasci às 16 horas e 50 minutos do dia 16 de janeiro. E quando a médica me tirou, foi uma cesárea, né? Ela pegou a placenta, as coisas, e estava descartando. Quando ela viu que alguma coisa, ela estava mexendo. E era o Marco Aurélio. Imagina uma criança de 1 quilo. Um 940 gramas, outro 1,1 kg, mais ou menos isso. Nós nascemos de 6 meses e meio. A Neuma tinha uma dedicação extraordinária. Acho que a força dela, ela passava para as crianças. A minha mãe foi uma pessoa... Minha mãe era perua, para começar. Então minha mãe, assim, onde chegava, aniversário, onde ela chegava, nossa, já chamava atenção. Só tenho, assim, as melhores recordações de tudo que ela me passou. Imagina, 5 irmãos, pai, mãe, a avó também que morava em casa. Então, 2 banheiros, todo mundo querendo tomar banho ao mesmo tempo, entendeu? A gente sempre fez as atividades juntos, na hora de escola, de estudar. A gente sentava na mesma mesa para fazer lição.
Adriana, prestativa, solidária. Fábio, inteligência, fora do comum. Patrícia, a queridinha da família. Marco Antônio, chorão de tudo. O Marco Aurélio era perigoso. Danado de tudo, aprontava barbaridade. O meu irmão teve que passar por uma série de cirurgias por uma questão de um problema. A minha mãe, ele ficou na Santa Casa internado muito tempo por causa disso e não podia entrar no quarto. Ficou 37 dias na Santa Casa. A minha mãe, eu pedia, ela me levava de ônibus e ela falava, ele tá lá naquela janelinha. A nossa certidão de nascimento está aqui. Marco Aurélio nasceu no dia 16 de janeiro de 1970, às 16 horas e 51 minutos. E eu nunca esqueci. Na minha era 16 horas e 50. Eu sempre brincava que eu era 1 minuto mais velho. E sempre foi muito engraçado, porque eles sempre gostavam de pregar muitas peças, né? Como eles são idênticos, né? Tanto na escola como no escotismo, eles se vestiam iguais, então um entrava por uma porta e daqui a pouco saía correndo por uma. Eu tirava o óculos e a gente fazia uma espécie de uma encenação. E quem não sabia que eles eram gêmeos, não entendiam como um entrou por uma porta e um saía pelo outra. Essa questão de compartilhar os sentimentos, de compartilhar as emoções, né, que dizem que ocorre muito entre gêmeos e entre nós ocorria. Eu ficava de costas e tinha alguns objetos numa carteira, e aí o Marco Aurélio pegava um objeto e eu tinha que adivinhar qual era, e vice-versa, e nós adivinhávamos quase todos. Mas no dia, eu não sei explicar, eu não senti nada. Nada, nada, nada. Quem sentiu foi minha mãe. Era um feriado, 8 de junho, e nós tínhamos ido para o sítio. Eu, a Neuma, Fábio, Adriana, Marco Antônio. E íamos passar o final de semana lá. Chega no sábado, a Neuma fala assim, Ivo, nós temos que ir embora. Tem alguma coisa que não está certo. E minha mãe começou a ligar para todo mundo, para saber se tinha notícias, né, do pessoal do escotismo. E o pessoal falou, não, Neuma, fica tranquila. A volta deles é só amanhã, é só domingo. No dia seguinte, o domingo, que era o dia do grupo voltar, ia chegar aqui umas 5 horas, mais ou menos. Então foi dando 6 da tarde, 7 horas, 8 horas da noite, 9 horas, nenhum telefonema. Faltava 8 minutos para as 11 horas. Toco o telefone aqui. A minha mãe diz que foi ela que recebeu a ligação, mas na verdade quem recebeu a ligação fui eu. E aí era o chefe Juan, e aí ele falou, Adriana, preciso falar com seu pai. Ivo, nós não vamos hoje, porque Marco Aurélio desapareceu ontem. Nesta casa, eu tinha falado pro Juan, que dormiu aqui, no dia que viajou. Falei, Juan, não vá subir o Marins sem guia. Ele dispensa o guia na subida do Marins. O Juan era um chefe escoteiro diferente dos outros chefes escoteiros. Ele era muito aventureiro. Ele era muito autoritário e as pessoas adoravam ele.
O escotismo ele se assemelha muito a um treinamento militar, porque nós tínhamos curso de sobrevivência com o corpo de bombeiros, feito treinamento no exército. O escotismo significou muita coisa na nossa vida. Num ambiente que se exige muito da questão física, ao invés de eu ser colocado de lado, muito pelo contrário, o escotismo me acolheu. Por nós termos nascido prematuros e ainda um parto gemelar, e eu tive paralisia cerebral. Ele usava um colete, uma cinta de aço aqui, uma no pescoço e atrás ia uma tira de aço unindo essas duas argolas para ele ficar com a cabeça assim. E eu tive que fazer cirurgia, inclusive eu mal encostava essa perna no chão, eu andava na ponta do pé. Ele foi muito importante para o Marco Antônio se libertar, que ele puxava a perna e cansava. O Juan sempre virava para mim e falava: Marco Antônio, dessa vez você ainda não conseguiu, mas você vai conseguir. E chegou o dia que eu consegui. Ainda Piquete fazia parte de uma prova que os escoteiros têm que passar regularmente para receberem os distintivos das especialidades. Quanto mais especialidades ele tem, ele é mais competente do que os outros. Outubro de 84. Ele realizou satisfatoriamente todas as provas regulamentares. Então, quer dizer, já tinha passado pela fase do estágio e essa atividade iria sacramentar a entrada como escoteiro sênior. Era a primeira vez que ele ia fazer uma jornada sem o irmão, sozinho. E justo na idade que o Marco Aurélio se perdeu, foi a primeira vez que eles estavam, que eles iam estudar em escolas separadas, que eles fizeram o primeiro passeio separados de escoteiros, né? Eu ia ser submetido a uma cirurgia, não podia fazer esforço. Foi uma noite muito pacífica aqui. Marco Aurélio acordou logo cedo, ele estava muito oriçado. Acordou cedo e ele, eu fui levá-los até o metrô. E lá foi que eu me despedi do Marco Aurélio. Eu dei um abraço nele assim. Aquele abraço. E me passou na cabeça que eu nunca mais vou ver você. O escotismo, para mim, me representa a formação, o caráter, a dignidade de um homem. Eu fui para o escotismo em 82 também, né? E conheci o Marco Aurélio, o Marco Antônio, depois eu conheci o seu Ivo, porque já era chefe. O Marco Antônio foi o chefe da minha patrulha, né? Da Patrulha Leão, e depois o Marco Aurélio. Ele exigia muito, e isso para a gente era muito bom. Porque ele tinha conhecimento, não é? Ele era muito dedicado em tudo que fazia. Muito dedicado, apesar do problema visual, mas ele fazia bem feito. Esse acampamento foi programado um ano antes. Era para ir o grupo inteiro. Para ser aproximadamente 100 pessoas que iriam acampar. O pessoal foi desistindo. Sobraram apenas 4 sêniores. Eu, Salvione, o Ramatiz e o Marco Aurélio. Não era assim mais uma jornada, né? Porque o Pico dos Marins, né, é um pico diferente, né? De São Paulo, Rio e Minas. A gente chegou no local e teve essa reunião com o Juan. O Juan passou
assim, a tarefa e dividiu o grupo. E eu e o Marco, a gente ficou incumbido de montar a barraca e o Ramatiz fazendo uma outra coisa. Adentrando à noite, o chefe Juan chamou todos nós e disse assim: a gente vai fazer um fogo de chão, a gente poder conversar e organizar para a subida para o Pico dos Marins, né, que era no outro dia. Começou a cair a noite, então era bem frio. O chefe Juan foi até a casa, porque existia uma casa lá de um homem chamado Seu Afonso, né? E ele tinha acertado com o Juan que ele ia subir junto. Aí ele falou assim, não tem necessidade. Ele falou assim, mas é perigoso. E aqui, e tudo que você possa imaginar, você vai achar em cima aí. O Seu Afonso falou o seguinte, ali existiam seitas, tráfico de drogas também, pro lado de Minas. Só que pode acontecer de vocês encontrar também aí algum ser de outro planeta. Foi isso que ele falou. Porque tem um portal lá em cima, ele falou desse portal. O homem falou que isso não existia, ainda falou, meu, esse velho é louco. Eu posso contar alguma coisa que aconteceu assim à noite, na madrugada, difícil eu pegar no sono, né? E eu acabei assim, vendo assim, né? Vendo algumas sombras passar. Para um lado, para o outro. Essa sombra eu vi umas 2, 3 vezes. E uma dessas vezes eu consegui abrir o zíper da barraca e sair assim, olhando. Eu falei assim, poxa, será que tem alguma coisa, né? E tinha um facão do lado, eu peguei e falei, meu, se tiver alguém aqui para querer fazer algum mal com nós. Mas eu acabei me deparando com uma criatura que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele olhou pra mim e eu olhei, aí ele foi se afastando, e eu gritei. E aí todo mundo ficou apreensivo. Aí o Juan acordou e tal, falou assim, tem uns relatos assim, mas isso aqui não existe. Falou que era coisa da minha cabeça. O Juan disse que tinha ouvido a esposa do Seu Afonso comentar que ele tinha um trabalho a fazer, como um grupo que ia passar por lá. Ela disse, não, pelo contrário, eu tinha até preparado lanche para o Afonso levar nessa jornada com vocês. O motorista da Kombi deveria levá-los até a base do Pico dos Marins. Esse motorista recebeu recomendações de apresentar o grupo ao Seu Afonso e serviria de guia na escalada do Pico dos Marins. Em momento algum disse, vai subir junto, vai ser guia. Tivesse dito isso, tudo bem, eu teria aceito com prazer. No dia da jornada, nós saímos bem cedo. Eu lembro que o dia, assim, tava ventando muito, mas tava sol. A intenção era chegar lá por volta de 11h30 da manhã. No decorrer do trajeto, a gente subindo pro Pico dos Marins. Todos viram, não fui só eu. Foram todos. A gente viu descendo um homem alto, com chapéu, todo de preto, vestido de preto. E desceu e ele disse assim, não sobe que tá muito perigoso. É muito perigoso lá em cima. Não sobe. Volta, pedindo pra gente voltar. E o Juan falou, tá louco. Vamos subindo. Aí quando a gente olhou pra trás, não viu mais nada. Aí o Salviani falou, porra, ele sumiu. O grupo chegou até o local onde existe uma cruz de ferro. O escoteiro Marco Aurélio chegou a se perder do grupo, fazendo uso de seu apito e sendo localizado pelo chefe Juan. Acho que eram umas 3 horas de subida, mais ou menos. Eu sei que logo quando a gente passou o Morro do Careca, a gente pegou um caminho bem assim, bem estreito. O Juan tinha um bastão e o Marco também tinha, né? Pra ver se a terra não tava fofa, se não tinha buraco.
Nesse dia mesmo, né, o Juan passou, o Marco passou, eu passei e caí. Eles me tiraram do buraco, pedi pro Juan, né? Falei assim, ó, chefe, eu não tô aguentando de dor, né? Aí ele falou assim, isso aí é frescura. Eu falei, então vamos subir. Aí ele viu que eu não tava conseguindo firmar a perna, né? Ele falou assim, ó, a gente vai ter que descer com você. Foi improvisada uma maca para transportá-lo, sendo certo que Juan tentou carregá-lo nos ombros, porém não conseguiu devido ao peso do ferido. O Ramatiz era baixinho, não tinha condições físicas para isso. O Marco Aurélio, fraco e baixo. Sobrou para quem? Ficou sobrando para mim. Aí o Marco falou assim, não, o que vocês já acham de descer na frente? Aí o Juan, né, falou assim, é verdade, melhor você descer na frente. Aí eu falei que não precisava disso. Eu falei assim, não acho certo isso, né? O Juan falou assim, quem tem que achar aqui sou eu, não é você. Ele mandou Marco Aurélio na frente, porque ele era muito ligado à nossa família. Toda a família dele era muito ligada à nossa. Será que não passou pela cabeça dele? Eu vou fazer do Marco Aurélio um herói. Não é só no escotismo, em qualquer grupo. Você nunca separa um elemento do grupo. Para nós, no escotismo, o chefe Juan era como se fosse um super-herói. O Juan pode ter tomado essa atitude pensando que já estava próximo à base e que isso, de alguma forma, traria para o Marco Aurélio uma honraria de dizer que foi ele que conseguiu acionar o socorro, chegar na base. Eu entendo que não houve crime, que o Juan não cometeu crime. Entendo, sim, que o Juan deixou de seguir, que ele cometeu um erro e esse erro custou muito. Era necessário marcar a trilha. Foi quando o Ramatiz se ofereceu. Não posso fazer isso contigo, isso não tem prática. O Marco Aurélio falou, não, eu posso fazer. O mais adiantado de todos eles era ele. Como nós fizemos sopa, então vamos abrir a sopa, pelo menos você come antes de ir, porque não é justo, né? Não estou com fome. Eu falei, não, mas não é justo, não por mim, mas por ele que ele ia descer na frente. Aí o Juan falou assim, não, ninguém vai comer. Aí eu falei, poxa, ele vai descer na frente, ninguém vai comer. E aí cada um deu uma coisa, né? Eu dei uma faca que eu tinha pra ele, né? E troquei com ele, né, um chapéu. E um deu uma folha de jornal, um deu um fósforo. Aí o certo foi o seguinte, dele ir na frente dos 3 metros, não mais que isso, e apitando, e marcando com giz. E ele foi embora, na frente, ele foi pela esquerda. Eu comecei pela esquerda também, acompanhando. E devido ao capim, eu falei, não, então eu não vou subir aqui, vou fazer um desvio. Eu vou pela direita, desvio, e depois eu volto. Porque o Pico dos Marins tem uma coisa interessante. Lá você não se perde, você vai chegar lá. Só pela esquerda, que lá para a esquerda é um vale. Quando Oswaldo já tinha se recuperado das dores do joelho e já caminhava sem auxílio dos outros, o grupo ainda visualizava Marco Aurélio caminhando à frente. O chefe Juan não o chamou para juntar-se ao grupo. Tinha 2, 3 apitos, o Marco respondia. E aí acabou não respondendo mais, não ouvimos mais o apito. E aí a gente chegou num local que tinha assim um portal, né? Aí era pra gente, ir pra um lugar, aí o Juan falou assim, não, vamos contornar essa pedra. A bússola não estava mais funcionando, a gente não entendeu por que a bússola não estava mais funcionando. E aí foi caindo à tarde, foi caindo à noite, foi indo. O frio era muito intenso, mas muito intenso mesmo, abaixo de 0. A gente foi com a cara e com a coragem. O Juan se afastou e nessa que ele se afastou nós ficamos sozinhos os 3. Depois ele retornou, uns 8 minutos, 7 minutos. Ele falou que foi procurar o Marco. A gente parou do lado de uma cachoeira. A gente já tava com fome pra caramba. Tinha uma lanterna, mas ela começou a falhar, depois ela apagou. Ele falou assim, aqui agora é a lei da sobrevivência, né? Todo mundo começou a dar socorro.
Aí eu vi força onde não tinha e descendo, rolando, desesperado, gritando, pelo amor de Deus, vou morrer, aquela coisa toda, eu vou morrer. E quando a gente chegou lá embaixo, né, no outro dia, se arrastando todo, nossa, sem condições de nada, a gente conseguiu ir até uma casa. E a hora que ele abriu a porta, ele estava com uma espingarda apontada pra minha cabeça. A gente invadiu a propriedade dele, não sabia quem era, até então achou que a gente era ladrão de gado. E aí o Juan falou o que aconteceu, ele falou, você anda mais 6 quilômetros, vai lá pra frente. Meu nome é Maria Auxiliadora Pinto da Silva. Sou de Piquete, nascida em Piquete e tenho essa propriedade aqui há 48 anos. Meu marido, o Marton, ele comprou há 48 anos do seu Afonso. Só que ele mudou, mas depois parece que arrependeu, veio e pediu pra gente se ele podia morar ali de novo, porque ele gostava muito daqui. E sempre a gente vinha com as crianças passar final de semana. E nós vimos uma barraca aqui, ó, nessa curva aqui que vai para casa da Dona Maria. Só que não tinha árvores, não tinha hortência, assim, igual tem hoje, né? E o seu Afonso falou que era dos escoteiros que tinham subido a pedra. Aí nós andamos mais 6 quilômetros de chão batido até chegar no acampamento de seu Afonso. Quando a gente chegou no acampamento, o acampamento estava todo revirado com as coisas. Tinha umas coisas reviradas lá e o Marco não estava lá. E a gente viu que realmente ali tinha acontecido alguma coisa e... Daí nós ficamos sabendo do sumiço do Marco Aurélio. O seu Afonso que falou pra mim, que falou assim, nossa, Dora, aí ó, acabou de subir um menino aí, tá todo mundo preocupado com ele. Pra eles vão dar muita atenção porque ele é rico. Ainda perguntei, falei, o senhor vai acionar a polícia? O senhor vai pra piquete? Ele falou, não, eu vou esperar. Ele não quis chamar ninguém, não. Ele ainda deu uns gritos comigo lá, falou, você vai buscar água pra fazer alguma coisa pra gente comer? Quando eu cheguei na casa, vou pegar um pouco de água pra gente poder fazer alguma coisa pra comer, porque já 2 dias quase sem comer, né? Tava numa situação, né? Aí o seu Afonso falou assim, ó, o filho dele tava lá, né? Quando eu entrei na casa, eu vi que o filho dele pegou, eu não sei se era um facão, era o que ele era, que ele pegou e ficou olhando pra minha cara. Eu lembro que ele gritava muito, tinha que ficar trancado no quarto, e aquilo me deixou com medo. Ele falou que ia deixar ele amarrado em algum lugar lá. À noite, por volta de umas 10h30, 11 horas, foi até assim onde tem a porta e eu ouvi um grito, socorro, socorro, socorro. E chovia bastante e uma luz enorme. Aí eu falei assim, chefe, é o Marco. Aí ele pegou, saiu correndo na chuva. E o Juan entrou pro meio do mato e desapareceu. Ficou umas 3, 4 horas fora. Ele ficou. Era a voz do Marco. Socorro, socorro, socorro. E apitava e gritava socorro, entendeu? Eu apito, eu grito. Mais tarde, o Afonso negou, disse que não tinha ouvido isso. Eu acho estranho. Faltava 8 minutos para as 11 horas. Toco o telefone aqui. Ivo, nós não vamos hoje, porque Marco Aurélio desapareceu ontem. E eu lembro nesse momento que o papai ficou um pouco sem chão, né? E porque falou pra gente que o Marco Aurélio desapareceu. Aí o senhor perguntou pra ele se tinha avisado a polícia, ele falou que não, né? E eu ainda falei pra ele assim, ó, o meu pai é policial. Ele sempre ensinou, tudo que acontecer tem que avisar a polícia. Aí ele falou, seu pai não sabe de nada. E daqui a pouco eu vejo meu pai fazendo a barba.
E eu vejo meu pai conversando novamente com a minha mãe. E quando eu vejo, eu levantei e meu pai tinha se cortado todo, fazendo a barba. Foi assim, muito triste, foi muito triste. Mas aí o papai se recompôs, já pediu para ligar para o meu tio, para ligar para um outro chefe escoteiro, porque a primeira coisa que o papai falou, nós temos que ir para lá. A Nilma ficou num estado de nervo, desesperada. Desesperada, porque a nossa luta para salvar essas crianças foi muito grande. Eu só sei que na mesma noite o meu pai chamou o irmão dele e foram para lá e ficaram tantos meses fora. E depois a minha mãe. A nossa angústia era buscar todos os recursos possíveis, helicóptero, policial militar, carros, tudo, para poder achar Marco Aurélio. A gente sabia que cada dia que passava, a situação ia piorar. O caso Marco Aurélio chegou na segunda-feira por intermédio do comandante do policiamento da cidade de Piquete. As buscas começaram na terça-feira. O desaparecimento do Marco Aurélio aconteceu no sábado, por volta de 2h30 da tarde. E na terça-feira que nós tivemos como mobilizar o pessoal para chegar aqui na Serra. Mais de 300 homens, viaturas e helicópteros. A procura durou 28 dias sem interrupção. Foi feita uma varredura na serra, que é como se fosse um guarda-chuva de cima para baixo, de espaço em espaço, eles praticamente limparam a serra. Do efetivo da PM, da Polícia Militar, participaram aproximadamente uns 30 policiais militares. Eu estava coordenando a parte da Polícia Militar, porque no Bombeiro tinha um major que acompanhou toda a busca, o major Edmundo Zarbós, teve o pessoal do Exército, teve alguns voluntários e teve muito mateiro aqui da região. No total de pessoas que tinham na procura do Marco Aurélio, havia aproximadamente umas 300 pessoas. O desaparecimento do Marco Aurélio ocorreu no dia 8 de junho de 1985 e aqui faz muito frio. Chegar tipo assim, 15, 30, 16 horas, escurece tudo, fecha tudo. Então nós temos que recolher o pessoal e descer mais cedo. O Juan acompanhava o pessoal do Bombeiro. Ele acompanhava o pessoal do Bombeiro junto com o Major Zarbós. Ele respondia simplesmente aquilo que a gente perguntava. E a única coisa diferente que foi feita com o Juan, chamamos um psicoterapeuta e fizemos uma sessão de hipnose. Eu não se lembrava de mais nada. Só da hora que o Marco Aurélio desapareceu, ele cerrou a cabeça dele. Extraoficialmente, a título de subsídio nas investigações, Juan foi entrevistado por uma psicóloga, a qual, na final, informou que Juan tem uma mentalidade de 15 anos, é agressivo, não aceita o sexo oposto. Eu voltei para São Paulo, Ramatiz, Salvione, eu voltei, passei no hospital, eu vi que tinha tido uma ruptura, né? Aí eles tiveram que fazer infiltração no meu joelho, 5 dias depois do acidente, né? Logo no comecinho, eu estava na varanda sentado lá, com um gesso na minha perna, e chegou 2 viaturas da Polícia Civil, né? Veio aqui, eu estava com a chave e peguei e abri. Aí que eu abri, eles colocaram um saco na minha cabeça e jogaram dentro da viatura. Aí eu fui de São Paulo a Piquete, apanhando. Quando nós entramos na delegacia, eu vi que o Juan estava dentro de um barril coberto de água até aqui, ó, só da cabeça para fora. E eles me colocaram para dentro da delegacia. E quando eu cheguei lá, estava o Ramatiz e o Salvione. O doutor Isídio. E o major Edmundo Zabork sentado na mesa do delegado, do Corpo de Bombeiros. E aí eu sei que de cara ele me deu um tapa no rosto. Eu quero que você fale aonde está o corpo do Marco.
Eu falei, eu não sei, não existia corpo. Porque eu também não vou acusar uma pessoa e não vou fazer isso nunca, sem provas. Mas aí veio aquilo, né? Veio a tortura, né? Aí tomei choque, entendeu? Bastante choque. Nas partes íntimas, no dedo, entendeu? Eu desmaiei 2 vezes e me jogaram água fria, entendeu? Houve muita conversa, muito pedido para ele relembrar, tal. Mesmo assim, não houve um momento de tortura, nada disso. Se eu sei que eles viram que não conseguiram nada comigo, eles me entregaram pro exército. Aí o tenente Fisch, esse me torturou também. Esse me torturou. Torturou eu e o Juan, né? Ele amarrou o Juan, subiu com ele de helicóptero e nós subimos, eu tava algemado no helicóptero aqui, né? O helicóptero do exército, tenente Fisch, que eles voam rasante lá embaixo, assim, com o helicóptero do exército, para mostrar onde o corpo do Marco tava. Eu falei, não vou falar porque não tem. Não confessei que o alojamento não tinha feito, mas eles se torturaram. Chegaram até a aventar, num livro que circulou aí, que o Major Zarboski tinha botado um revólver na cabeça do Juan. O bombeiro não usa revólver. Como é que o Major botou o revólver na cabeça do Juan? Nada disso existiu. Eu só lembro que a minha casa vivia com a porta aberta. Era um entra e sai de jornalistas. Era o telefone tocando o tempo todo. Que a gente começou a receber muito telefonema com a divulgação. E muitos trotes. Muitos. Minhas tias foram para casa e elas tinham cadernos que elas anotavam tudo. E aí eu tive ideia que naquela época os telefones eram com fio. Eu fiz uma ligação dos telefones com fio para dentro do aparelho desse radiogravador e a gente passou a gravar as ligações. Porque dependendo do caso, a gente passava essas gravações para a polícia. Eu ficava dobrando os cartazes lá em casa, porque a gente fazia mala direta, mandava tudo pelo correio. Então, era dobrar, etiquetar, mandar, virou uma coisa assim tão corrida pra gente, tão automática, que ao mesmo tempo que tinha o sentimento, mas tinha a parte prática dali. O que a gente pode fazer, né, pra ajudar naquilo tudo? E cada vez que tocava a campainha, a gente saía correndo. Eu lembro disso, assim, de ver, né, é o Marco Aurélio, porque a gente achava que ali já ia acontecer. Nós continuamos a busca por 15 dias, até que o pessoal do COI falou que não tinha mais condição nenhuma de encontrá-la aqui e que era para encerrar as buscas. E nós encerramos. É muito, muito triste saber que tem uma criança, saber que tinha uma criança que se perdeu na mata e que nós não conseguimos localizar. Foi muito, muito decepcionante. Em contrapartida, satisfação, porque nós fizemos tudo possível e imaginável para encontrar o menino. Infelizmente, não conseguimos. Depois que encerraram as buscas, eu comecei a pensar, e agora? Eu assumi o caso, claro, analisei e procurei fazer todas as diligências que eu julgava importantes e até requisitadas pelo Ministério Público, como a reconstituição do local, a trilha que teria feito o Marco Aurélio. A gente intimou, né, o Juan e os escoteiros, e da parte da Polícia Civil, só eu subi. Eu estive na base por 2 oportunidades procedendo à reconstituição. E a dona Maria, ela chegou a mandar algum recado para nós. Eu fui pescar e a vara foi fincada na terra e saiu com cheiro de podre. A gente foi, colheu o material, nada foi encontrado.
Nós intimamos esse motorista e fiquei conversando com o motorista. Nisto, previamente combinado comigo, adentrou o irmão gêmeo do Marco Aurélio, o Marco Antônio. Pedi para ele entrar na sala e quando eu pedi, o seu Benedito, ele ficou bastante assim transtornado, porque ele falou, foi esse que eu dei carona para ele, no ônibus. Então, ele não sabia que o Marco Antônio ia, ninguém sabia, a não ser o seu Ivo e eu. Tive convicção de que realmente ele deu a carona para o Marco Aurélio. Foram muitas as linhas de investigação, foram muitos videntes morando em casa, dormindo em casa. O pai pegava o carro cedinho, ia para a serra, videntes que diziam, olha, me leva até lá que eu vou mostrar exatamente o ponto onde ele está. E nunca deu em nada. Aí surge a ideia dos ufólogos, né? Ele passou no meio de duas pedras, isso aí para nós representa um portal que talvez ele tenha ido para outra dimensão. Você pode me provar isso? Não. Falavam até tentativa de sequestros, a minha mãe chegou a pagar, a ir atrás para pagar, com a polícia para pagar dinheiro. Houve muita coisa que machucou a gente, né? Lá tivemos 2 tentativas de extorsão. Pede para sua esposa vir aqui amanhã à meia-noite e passou o endereço. E passei para o delegado manda a polícia pegaram o indivíduo lá que queria fazer essa extorsão da gente. Olha, foi uma reviravolta total nos nossos objetivos. A gente foi daqui para Tiradentes, para Bahia, foi para Sorocaba. Foi visto um garoto aqui, lá nós vimos. Então, cogitou-se na época que Marco Aurélio teria sido visto, subido num ônibus e foi para Campos do Jordão. Ele dormiu num local. Aí ele deixou um bilhete dizendo assim, olha, muito obrigado pelo apoio. Quando o pessoal acordou de manhã, era a sede do grupo escoteiro, aí achou o bilhete dele, assinado Marco Aurélio. Esse grupo pegou fogo e não tem mais o bilhete. Até hoje, não foi encontrado nenhum indício de que o Marco Aurélio possa ter morrido. Eu ficava muito triste quando eu via as notícias e o pessoal incriminando o Juan, até dizendo que o Juan podia ser pedófilo. Assim, apareceu de tudo, né? Que o Juan tramou para sumir com o Marco Aurélio, que tinha um complô, a gente ouvia de tudo. Quando fez 36 anos, veio uma bomba em Piquete, que é a história envolvendo a família do seu Afonso. Isso reabriu o inquérito. Suspeitas ganharam força depois que uma mensagem de áudio se espalhou pelas redes sociais. Um homem, até então não identificado, conta em detalhes o que poderia ter acontecido com Marco Aurélio. A filha do Afonso morreu faz 3 dias e antes de morrer ela contou a verdade no hospital. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Depois de um tempo acharam ele enforcado no meio do mato. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. O indício era muito forte. Imagina, o homem morou lá, enterrou embaixo da cama, cobriu de terra, fechou. Vamos escavar? Falei, não, eu vou lá, quero ver. Hora de iniciar a escavação. Mais de 4 horas de trabalho, vários carrinhos de terra retirados.
Essas fotos mostram como ficaram os buracos escavados dentro da casa. Acharam um pedacinho de osso de galinha. E fui até a casa de uma das irmãs, uma das filhas do seu Afonso. A Helena disse que sabia da história, mas o que ela sabia era aquilo que ela não tinha estado com a irmã lá no hospital onde ela tinha morrido. Mas que ela estava sabendo dessa história, que podia ser viável. Não tinha por que eu estar duvidando do caseiro. Na época, ninguém cogitou isto. As buscas não foram concentradas no terreno do seu Afonso, porque a notícia que nós tínhamos é que o Marco Aurélio teria descido do ponto do acidente para buscar socorro aqui na base. Então, aqui não foi feito nada. Foi feito até onde, supostamente, ele teria desaparecido. Eu desconhecia a família do seu Afonso, só sabia, depois que nós chegamos aqui, ficamos sabendo que ele tinha um filho que era doente mental. Mas esse João, eu só vi ele uma vez aqui. Eu me chamo Márcia Maria Barbosa Silva, sou filha da Dora Marton, moradora e proprietária da base do Pico dos Marins. Cresci, minha infância eu passei aqui. E ficava muito na casinha do seu Afonso, com a Dona Maria também. Então, ele tinha um filho que sempre teve problema de saúde mental, porque ele era agressivo. Eu cheguei a presenciar algumas vezes o seu Afonso dando duro no João, né? Ele tomava remédio controlado. Com o decorrer do tempo, o seu Afonso fez um quartinho para ele para fora. Lembro da ligação de quando o João desapareceu em 89, eu frequentava a casa do seu Afonso, eu lembro disso. Que a Dona Maria estava muito chorona, assim, sabe? Muito preocupada, triste. Quando eles brigavam, tipo assim, quando ele ficava nervoso, tudo, ele saía, ele ia passear, não sei se ele ia passear, ou espairecer, não sei. Todo mundo sabia em Piquete, assim, quem era o João, o filho da Dona Maria. Marco Aurélio sumiu em 85 e o João em 89. Há ainda uma segunda hipótese que foi levantada por esta outra filha do seu Afonso, Dona Helena. Daí a Dona Helena, ela entrou em contato com a gente, perguntando se a gente permitia dela morar aqui. Mas só que, nesse intervalo que ela ficou morando com a gente, ela começou a cavar um lugar ali embaixo do nosso terreno que a gente nem sabia. Ela sempre fala que teve uma visão que tem gente enterrado lá. Então ela falava que era do irmão dela. A senhora não achou nada? Nada. Mas a senhora acredita que o seu Afonso poderia fazer isso, o pai da senhora? Meu irmão desapareceu, ninguém sabe onde foi. Meu pai não gostava dele, não. Entendi, Dona Helena. Meu pai era bem bravo com ele, sabe? Que tudo pode ter acontecido ali. Será que foi o filho do seu Afonso que matou Marco Aurélio? Será que seu Afonso matou Marco Aurélio? Matou o filho e enterrou os dois, um ao lado do outro? Matou o filho para não ser incriminado? Porque... Então, é tudo sé. Só que não temos nenhum vestígio. Hoje, se isso aconteceu, é muito mais difícil de provar. Porque o mato já tomou conta da estrada. Nós não podemos passar dessa faixa de isolamento porque os peritos temem qualquer tipo de contaminação caso algum vestígio seja encontrado. O drone inteligente fez uma varredura em toda a área e apontou ao menos 5 pontos que seriam covas com ossos. Mas chegar aos locais, escavar e recolher o material encontrado é um trabalho complexo e minucioso. A cada pedaço de terra ou pedra guardados pelos peritos, aumenta a esperança. A gente coletou amostras de terras que podem ter vestígios de DNA, matéria
humana genética e isso vai ser analisado em nossos laboratórios ainda, em processo futuro, mais concomitantemente com as escavações. Eu não tenho porquê eu buscar um filho morto. Porque se ele morreu, a esta altura, onde que eu vou encontrar? Eu não tenho uma prova, nem do sim e nem do não. Então eu prefiro continuar procurando ele vivo. É difícil. Difícil. Olha, minha mãe, até onde eu me lembro, ela achava que o Marco Aurélio estava vivo e tudo mais. Ela dava entrevista, até que um dia ela estava muito adoentada e aí ela falou, chega, não aguento mais. Mas que a resposta ela queria. Ainda hoje eu sinto meu irmão vivo. Hoje eu tenho um pouco mais de estrutura, depois de tantos anos, até para tocar no assunto, para falar, mas ainda é difícil. O que eu acho? Eu acho que o Marco Aurélio, se vendo sozinho naquela serra, na hora que ele se viu sozinho, ou ele bateu a cabeça, ou ele, no choque, ele teve uma amnésia muito grande, e dali ele saiu andando. Eu já pensei em tantas coisas, eu já tive tantas teorias. E hoje eu prefiro não falar. O senhor é um homem forte? O senhor se considera um homem forte? Sim. De tanto eu ouvir falar, eu acredito que sou muito forte, sim. 84 anos. Ele é muito determinado. Olha, com essa idade que ele tá, a voz dele já tá fraquinha, ele já tá andando mais devagarzinho, mas ele tá incansável. Ele não para. É duro. Eu tenho muita dó do meu pai porque ele não descansa. E ele precisa de uma resposta, né? A gente precisa, mas ele mais do que todo mundo. Eu moro aqui há 54, 55 anos. A rua era de terra ainda. Eu continuo aqui porque, quem sabe, um dia a campanha toca. Eu vou atender e é Marco Aurélio. Pai, cheguei. Eu voltei para casa do meu pai com a minha família depois de 20 anos que eu saí casada. Casei em 2004 e agora 2024 eu voltei com as minhas filhas, com 2 gatos, com o marido. A casa está ganhando mais vida de novo. Tá alegre como era quando a gente era criança, que era sempre todo mundo junto fazendo lição ou assistindo televisão, seja lá o que for, ou se arrumando para sair e com amigos dentro de casa. E agora tá voltando a bagunça de novo. Tá divertido. O tesouro que eu tenho na minha vida é a minha família, meus filhos, genros, noras e netos que hoje vivem comigo aqui. Esse é o meu tesouro. Meu tesouro. Eu não divido com ninguém. Uma das maiores relíquias que eu tenho na minha história. Esse quadro diz: Papai, quando o barco da vida virar, lembre-se de nós.